Então, vamos analisar muito rapidamente alguns exemplos de modificações, né? Será que na quinta edição não há nada contrário ao Espiritismo, aos ensinamentos do Espiritismo? Será que nessa edição modificada, quinta edição, não há nada que afete a harmonia do texto? Será que não há nada que contrarie os ensinamentos das obras de Allan Kardec? Né? E muitos estudiosos estão se debruçando sobre essa questão. Né? O que eu vou trazer é muito pouco, perto do que já se tem identificado, tanto no Brasil como em outros países. Né? Então, vemos aí, Livro dos Médiuns, item 14. Todo mundo sabe isso, mas eu vou repetir. Todos os fenômenos espíritas têm como princípio a existência da alma, sua sobrevivência ao corpo e suas manifestações. Como esses fenômenos se baseiam em uma lei da natureza, nada tem de maravilhoso nem de sobrenatural no sentido comum dessas palavras. Como sabemos, em suma, os fenômenos espíritas baseiam-se em uma lei da natureza, né? Não são sobrenaturais. Básico, não é básico? Vamos lá. Próximo. Então, texto de Allan Kardec, 1868, a Gênese, capítulo 14, 1. Os fluidos, capítulos fluidos. Está ali. Texto de Kardec, 68. A ciência resolveu a questão dos milagres, que derivam mais particularmente do elemento material. Quer explicando-os, quer demonstrando a impossibilidade deles, pelas leis que regem a matéria. Mas os fenômenos em que prepondera o elemento espiritual, esses não podendo ser explicados unicamente por meio das leis da matéria, escapam às investigações da ciência. Tal a razão pela qual eles, esses fenômenos, mais do que os outros, têm as características aparentes do maravilhoso. É, pois, nas leis que regem a vida espiritual que se pode encontrar a explicação dos milagres, dos fatos admiráveis dessa categoria. Ou seja, os fenômenos em que prepondera o elemento espiritual não podem ser explicados unicamente por meio das leis da matéria. Verdade? Verdade. Vamos lá. Próximo. 72, quinta edição. Capítulo 14, item 1. A ciência resolveu a questão dos milagres que derivam mais particularmente do elemento material, quer explicando-os, quer demonstrando a impossibilidade deles, pelas leis que regem a matéria. Mas os fenômenos em que prepondera o elemento espiritual, esses, não podendo ser explicados unicamente por meio das leis da natureza, escapam às investigações da ciência, etc, etc. Então, os fenômenos, segundo a quinta edição de 1872, os fenômenos em que preponderam o elemento espiritual não podem ser explicados unicamente por meio das leis da natureza. Seguimos aí. Se os fenômenos em que prepondera o elemento espiritual não podem ser explicados unicamente por meio das leis da natureza, esses fenômenos são sobrenaturais. Né? E, contrariamente ao que ensina o Espiritismo. Que temos aí? Um erro doutrinário. Temos uma contradição com os ensinamentos da doutrina espírita e com, particularmente, os ensinamentos de obras de Allan Kardec. Falsíssima ideia formaria do Espiritismo quem julgasse que a sua força lhe vem da prática das manifestações materiais. Sua força está na sua filosofia, no apelo que dirige à razão, ao bom senso. Fala uma linguagem clara, sem ambiguidades. Nada há nele de místico, nada de alegorias suscetíveis de falsas interpretações. Quer ser por todos compreendido, porque chegados são os tempos de fazer-se que os homens conheçam a verdade. Não reclama crença cega, quer que o homem saiba por que crê. Apoiando-se na razão, será sempre mais forte do que os que se apoiam no nada.